Eu matei o sonho dela com as minhas próprias mãos, e o pior é que ela merecia cada segundo de agonia. A minha mulher carregava vida no ventre, mas a cunhada, essa serpente sem útero, exigiu que o mundo inteiro fingisse que nada acontecia, por ciúme puro, venenoso. E agora, enquanto o sol de Lisboa queima as minhas cicatrizes, eu sei, a vingança não é um ato, é uma fome que devora tudo, até o que resta de mim. O ar de Lisboa no verão é como um abraço sufocante, quente e pegajoso, que se infiltra pelas janelas entreabertas da nossa casa no Bairro Alto. Eu chamo-me João, 38 anos, um arquiteto que passa os dias a desenhar linhas retas para compensar a bagunça da vida. A minha mulher, Maria, é o oposto, curvas suaves, riso que ecoa como o fado nas ruas empedradas, e agora, aos 35, com uma vida a crescer dentro dela. Foi no consultório do Dr. Almeida, naquele cubículo cheirando a desinfetante e esperança, que soubemos. Parabéns, é um rapaz, disse ele, com o sotaque lisboeta arrastado, enquanto o ultrassom pintava o ecrã de preto e branco. Maria chorou, eu sorri como um idiota, e naquele momento, o mundo parecia perfeito, ou pelo menos, assim eu pensava. Mas a perfeição em Portugal é sempre uma ilusão frágil, como o pastel de nata que se desfaz na boca antes de adoçar de verdade. A minha cunhada, Ana, irmã mais nova de Maria, tinha-se tornado uma sombra na nossa casa havia quase um ano. Aos 32, Ana era o tipo de mulher que o destino prega peças, bonita, com cabelos castanhos ondulados que caíam como as colinas de Alfama, mas estéril. Casada com o Ricardo, um pescador de Cascais que passava mais tempo no mar do que em casa, ela tentara tudo, clínicas de fertilidade em Madrid, rezos à Senhora de Fátima, até chás de ervas que a avó jurava milagrosos. Nada. O útero dela era um deserto, e isso corroía-a por dentro, como o sal do Atlântico que rói as rochas da costa. Tudo começou numa noite de tempestade, há 12 meses. O telefone tocou às 2 da manhã, o som cortando o silêncio como uma faca. Era Ana, a voz embargada, aos soluços: João, por favor. O Ricardo. Ele foi embora. Levou tudo, até as alianças. Eu ouvi o vento uivar ao fundo, imaginei-a sozinha no apartamento minúsculo em Belém, com vista para o mosteiro dos Jerónimos que zombava da sua solidão. Maria, sempre a irmã protetora, insistiu: ela vem para cá. Pelo menos até se recompor. E assim foi. Abrimos as portas da nossa casa de 3 andares, com o jardinzinho onde plantávamos alecrins e o terraço que apanhava o sol da manhã. Ana chegou com uma mala e um olhar de gratidão que, retrospectivamente, era só máscara. Nos primeiros meses, foi quase idílico. Cozinhávamos juntos, eu no comando dos bacalhaus à brás, Maria a rir enquanto Ana tentava enrolar pastéis de bacalhau sem que se desfizessem. Falávamos de tudo, das manifestações no Rossio contra a crise económica, dos jogos do Benfica que nos uniam em gritos à televisão, das saudades da avó que morrera em Évora, deixando um testamento de memórias amargas. Ana trabalhava como guia turística no Chiado, levando grupos de americanos por ruas labirínticas, contando histórias de terremotos e reis loucos. Vocês são a minha salvação, dizia ela, abraçando Maria com força. Eu via a cura acontecer, as olheiras dela esvaneciam, o riso voltava, tímido mas genuíno. Pensava que o divórcio era o pior que lhe podia acontecer. Estava errado. O turning point veio numa tarde de outono, com as folhas das árvores no Jardim da Estrela a cair como confetes melancólicos. Maria e eu estávamos no quarto, deitados na cama de ferro forjado que herdáramos dos pais dela. As mãos dela na minha barriga, os meus dedos traçando o contorno do seu umbigo. Sinto mexer, sussurrou ela, os olhos brilhando como o Tejo ao meio-dia. Foi aí que decidi contar a Ana. Por que não? Ela era família, acolhida como uma filha. Descia as escadas rangentes, o cheiro de café fresco pairando no ar. Ana estava na cozinha, de costas para mim, mexendo uma caneca com uma colher que tilintava como um aviso. Ana, senta-te. Temos uma notícia. Ela virou-se, o rosto pálido sob a luz fluorescente, como se já soubesse. Contei-lhe tudo, o teste, o ultrassom, o nome que estávamos a pensar, Miguel, em honra do meu avô pescador. Esperei o abraço, o grito de alegria. Em vez disso, silêncio. Um silêncio tão denso que ouvi o relógio de parede contar os segundos como gotas de chuva. Parabéns, murmurou ela por fim, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Mas não contem a ninguém ainda.
Por favor. Pisquei, confuso. O quê? Por quê? Ela baixou a cabeça, as unhas cravando-se na palma da mão. Eu não aguento ver-vos felizes assim, com um bebê a caminho, enquanto eu sou um vazio. Deixem-me ter este ano. Só este ano de paz, sem que o mundo me lembre do que não tenho. Fiquei atônito. Maria, descendo as escadas nesse momento, parou no patamar, o robe solto revelando a curva sutil da barriga. Ana, isso é ridículo. És família. Partilhamos tudo. Mas Ana já chorava, os soluços ecoando como um fado triste. Por favor, mana. Silêncio total. Ninguém sabe, nem os vizinhos, nem os amigos, nem a família em Évora. Eu saio no final do ano, prometo. Deixem-me fingir que a vida é normal. Olhámos uma para a outra, Maria e eu. O amor por ela era maior que o desconforto. Cedemos. Foi o nosso primeiro erro. O silêncio começou como um pacto, mas depressa se tornou uma prisão. Os dias seguintes foram um equilíbrio precário. Maria usava roupas largas, inventava desculpas para as náuseas matinais, foi o vinho tinto do jantar de ontem, e eu, o guardião idiota, reforçava as mentiras. Ana, por sua vez, floresceu nessa bolha. Começou a sair mais, a rir alto nas noites de fado no bairro alto, onde cantores de voz rouca narravam dores antigas. Obrigada por me darem este tempo, sussurrava ela, beijando as bochechas de Maria antes de dormir. Mas eu via as fissuras, os olhares dela para a barriga de Maria, disfarçados mas afiados como facas de cozinha, as noites em que a ouvia chorar no quarto de hóspedes, o som abafado pelo travesseiro. O ciúme é uma erva daninha, e em Portugal, onde a família é sagrada como a Virgem Maria, ele cresce mais voraz. Um mês depois, o pacto rachou pela primeira vez. Estávamos no mercado da Ribeira, o cheiro de sardinhas grelhadas misturando-se ao sal do ar. Maria, com um jale solto sobre o ventre, escolhia tomates maduros quando uma vizinha, a Dona Rosa, com os seus 70 anos e curiosidade insaciável, se aproximou. Maria, estás com um ar diferente. Engordaste. Ou é? Maria gaguejou, eu intervim com uma piada sobre os doces conventuais. Ana, ao lado, sorriu, mas os olhos dela brilhavam com algo sombrio, como o céu antes de uma trovoada. Naquela noite, no jantar, ela ergueu a taça de vinho, pelo nosso segredo. Pelo ano que me deram. Bebi, sentindo o líquido queimar a garganta. Não sabia que era veneno disfarçado. O inverno chegou a Lisboa como um amante ciumento, com chuvas que transformavam as ruas em rios de lama e um frio que se infiltrava pelas frinchas das janelas antigas. A barriga de Maria crescia, redonda e insistente, como uma promessa de futuro que eu tocava todas as noites antes de dormir. Sentia os chutes do Miguel, pequenos socos de vida que me faziam rir baixinho no escuro. Ele vai ser forte como o pai, murmurava ela, aninhada no meu peito. Mas o segredo pesava como chumbo. Evitávamos jantares de família, inventávamos desculpas para as festas de Natal em Évora, gripe, avó, nada de grave, e Ana, ou Ana, tornava-se o centro do nosso mundo invertido. Ela mudara. Onde antes havia gratidão, agora reinava uma posse sutil. Começou a reorganizar a casa, deixem-me tratar disto, vocês estão cansados. Limpava a cozinha até brilhar, arrumava o armário de Maria com uma precisão obsessiva, tocando nas roupas de grávida com dedos que tremiam. Uma vez, apanhei-a no quarto, de joelhos junto à cama, as mãos pressionadas contra a barriga de Maria enquanto ela dormia. O que fazes? Perguntei, a voz baixa mas afiada. Ana ergueu-se devagar, os olhos vermelhos. Só queria sentir. Por um momento. Fingir que era meu. Saí dali com o estômago revirado, o cheiro do seu perfume, lavanda e amargura, grudada à pele. A rotina tornou-se uma dança perigosa. De manhã, eu saía para o estúdio no Chiado, desenhando projetos de reabilitação para edifícios do século XVIII, linhas que deviam ser retas mas saíam tortas, refletindo o caos dentro de mim. Maria trabalhava de casa, como tradutora de livros de poesia portuguesa, Camões e Sofia, vozes que ecoavam a sua própria alma dividida. Ana, livre até ao meio-dia, levava-nos o pequeno almoço na cama, pão de mafra com queijo da serra, sumo de laranja fresco.
Para a mana e o para a mana, corrigia-se ela, o sorriso forçado. Mas à noite, quando o vinho fluía e o fado tocava na velha aparelhagem, os olhares dela para Maria eram como setas envenenadas. Foi numa dessas noites de dezembro, com as luzes de Natal piscando no terraço, que o ciúme se desnudou. Estávamos os três no sofá, embrulhados em mantas de lã alentejana, a ver um filme antigo de Manuel de Oliveira, aquelas histórias lentas, cheias de silêncios que dizem mais que palavras. Maria adormeceu, a cabeça no meu ombro, a mão protetora sobre o ventre. Ana observava, o copo de porto na mão imóvel. És sortudo, João, disse ela, a voz um sussurro rouco. Ter isso tudo. Uma mulher que te dá um filho. Eu daria qualquer coisa por isso. Tentei consolar. Ana, vais encontrar alguém. O Ricardo foi um erro, mas o futuro. Ela interrompeu, os olhos flamejando. Futuro? Que futuro? Os médicos disseram que é impossível. Eu sou defeituosa, João. Um erro da natureza. E agora, vejo-a ali, com o meu sobrinho dentro dela, e sinto. Sinto que Deus me castiga todos os dias. As palavras dela caíram como pedras no Tejo, criando ondas que me afogavam. Abracei-a, um gesto mecânico, mas ela agarrou-se a mim como uma náufraga. Promete que mantens o segredo. Pelo menos até eu sair. Não suporto a pena dos outros. Prometi, tolo que era. Mas naquela noite, enquanto Maria dormia, eu fiquei acordado, a mente a girar como as rodas de um elétrico no cais do Sodré. Comecei a notar as pequenas traições, Ana a esconder os ultrassons de Maria no fundo de uma gaveta, a desviar chamadas de amigas curiosas, a inventar histórias sobre viagens de trabalho para explicar a ausência de Maria nas reuniões de bairro. O silêncio não era mais um pacto, era uma arma que ela empunhava. O ano novo trouxe uma trégua à falsa. Fomos a Cascais, para uma escapadela que Ana sugeriu, para recarregar energias, longe da cidade. Alugámos uma casa de pedra branca junto à praia da Conceição, o mar Atlântico rugindo como um leão faminto. Maria, com 5 meses de gravidez, caminhava devagar na areia, o vento salgado bagunçando o cabelo. Ana corria à frente, rindo como uma criança, recolhendo conchas que oferecia a Maria, para o quarto do bebê. Segredos do mar. Mas eu via o vazio nos olhos dela, o modo como olhava para as gaivotas no céu, livres e sem amarras. Uma noite, à volta da fogueira na praia, com o crepitar da madeira misturando-se ao som das ondas, Ana abriu-se como uma ferida. Lembras-te da nossa infância em Évora? Eu e Maria, brincando nos campos de sobreiros. Ela sempre foi adorada, a que todos queriam. Eu, a sombra. Maria, tocando-lhe o braço, disse, não és sombra, mana. És a minha luz. Mas Ana afastou-se, os olhos fixos nas chamas. Luz. Eu sou escuridão. E este segredo é a única coisa que me mantém viva. Voltei para Lisboa com um nó no peito. O estúdio enchia-se de projetos, uma renovação no Lisboa Factory, cheia de arte urbana e cafés hipsters, mas a minha mente divagava para Ana. Comecei a pesquisar, em segredo, fóruns sobre infertilidade, histórias de mulheres portuguesas que superavam o impossível através de adoção ou barrigas de aluguer. Encontrei um grupo no Facebook, Mães do Coração, cheio de testemunhos de mulheres como ela, que encontravam paz em caminhos alternativos. Pensei em partilhar, mas o medo de romper o pacto calou-me. Em vez disso, o ressentimento cresceu, lento como o musgo nas paredes das igrejas antigas. Um dia, no início de fevereiro, o inevitável aconteceu. Maria teve um sangramento leve, pânico puro. Corremos ao Hospital de Santa Maria, eu a conduzir como um louco pelas ruas chuvosas do Lumiar. Ana ficou em casa, para não chamar atenções, mas ligou a cada 5 minutos, a voz trêmula, diz que está tudo bem. Por favor. No hospital, o médico acalmou-nos, só um susto, repouso absoluto, mas Maria, exausta, deixou escapar para uma enfermeira, o meu bebê. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca. No dia seguinte, chamadas de Évora, grávida. E não disseram nada. Ana, ao telefone, explodiu, vês. O segredo acabou por tua culpa. Culpa dela. Não, nossa. Mas o veneno já corria nas veias da família.
A primavera irrompeu em Lisboa com uma fúria de cores, jacarandás roxos forrando as avenidas como um tapete real, o cheiro de azálias misturando-se ao aroma de bifanas nas feiras. A barriga de Maria era agora uma montanha suave, Miguel a chutar como se treinasse para o futebol do Sporting. Planejávamos o quarto, paredes azuis como o céu de Sintra, um berço de madeira de sobreira entalhado à mão por um artesão de Mafra. Mas o segredo, agora roto, pairava como uma nuvem de poeira, sufocando o ar. A família em Évora bombardeava-nos com perguntas, a avó enviando caixas de broas de mel com bilhetes, porque esconderam a bênção de Deus. Ana, fingindo apoio, tornava-se cada vez mais distante, os turnos no chiado estendendo-se até altas horas. Eu sentia a tensão como uma corda esticada, pronta a arrebentar. No estúdio, os meus desenhos saíam sombrios, fachadas de edifícios com janelas cegas, como olhos vendados. Comecei a observar Ana de perto, notando os hábitos que antes ignorava, o modo como bebia vinho sozinho na cozinha à meia-noite, o diário que escondia debaixo do colchão, as chamadas sussurradas para números desconhecidos. Uma noite, após um jantar tenso onde Maria tentara unir-nos com histórias de infância, Ana desapareceu. Encontrei-a no terraço, fumando um cigarro, vício que jurara abandonar, o fumo subindo como fantasmas para o céu estrelado. Não aguento mais, confessou ela, a voz quebrada pelo vento. Ver-te tocar nela, sentir o bebê mexer. É como se me arrancassem o coração todos os dias. Tentei raciocínio, Ana, o ano acaba em breve. Encontra a tua paz. Há opções, adoção, voluntariado com crianças. Ela riu, um som amargo como azeitonas pretas. Opções. Em Portugal, onde a igreja ainda dita as regras, e a sociedade olha torto para quem não concebe naturalmente. Eu sou a cunhada estéril, o riso pelas costas nas festas de família. Este segredo era a minha armadura. E então, o golpe, se não fosse por mim, terias contado tudo no dia 1. Eu roubei-vos a alegria, e odeio-me por isso. Mas também vos odeio por a terdes. As palavras dela ecoaram na minha mente como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. Odiar-nos. Por uma bênção que não pedíramos. Naquela noite, deitei-me ao lado de Maria, o corpo dela quente e vivo, mas o sono fugiu. Comecei a traçar planos, não de consolo, mas de confronto. Pesquisei mais, histórias de infertilidade que levavam à loucura, mulheres que, no desespero, sabotavam as irmãs férteis. Encontrei um caso em Coimbra, uma cunhada que envenenara o chá da grávida por ciúme. Exagero? Talvez. Mas a semente da dúvida plantou-se. Os meses avançaram, e Ana intensificou o controlo. Insistiu em acompanhar Maria às consultas, para ajudar, mas era vigilância. No hospital, questionava os médicos com uma ferocidade que os deixava desconfortáveis, e se houver complicações? E se o bebê não for saudável? Maria, paciente como sempre, acalmava-a, mas eu via o cansaço nos olhos dela, as olheiras como sombras de nuvens passageiras. Uma tarde, no Parque Eduardo VII, com os relevados verdes estendendo-se até ao horizonte, Maria desabafou enquanto caminhávamos, ela devagar, eu a empurrá-la numa cadeira de rodas improvisada. João, acho que o segredo está a mudar. Ela olha para mim como se eu fosse um ladrão. Abracei-a ali, sob o sol filtrado pelas árvores, prometendo, quando ela sair, voltamos ao normal. Mas o normal era uma miragem. Ana começou a colecionar souvenirs do bebê em segredo, um ursinho de peluche escondido na gaveta, um livro de contos infantis de Essa de Queiroz que lia sozinha à noite. Apanhei-a uma vez, chorando sobre as páginas, era para ser meu. O ciúme dela não era só ausência, era uma fome que devorava tudo. E eu, tolo, alimentava-a com piedade. Até ao dia em que o telefone tocou, o número de Évora piscando no ecrã. Era a tia Lúcia, voz estridente, João, o que se passa com a Ana? Ela ligou-me esta manhã, a dizer que a Maria está a esconder algo terrível. Que o bebê não é teu. O mundo parou. Maria, ao meu lado na cozinha, empalideceu. O quê? Liguei a Ana imediatamente, ela no chiado com um grupo de turistas, mas a voz dela era gelo, era só para testar. Para ver se o segredo aguentava. Testar. Com mentiras que podiam destruir-nos. Enfurecido, confrontei-a à noite, no jardim onde os alecrins balançavam ao vento. Estás a jogar com fogo, Ana. Para te sabotar. Ela enfrentou-me, os olhos selvagens,
sabotar. Eu protejo o que resta da minha sanidade. Vocês têm tudo, e eu nada. O silêncio é o meu direito. Direito. O pacto fora mútuo, mas agora era chantagem emocional, uma teia de aranha que nos prendia a todos. Naquela discussão, sob a lua cheia que banhava Lisboa em prata, viu o abismo dentro dela, um poço negro de dor, mas também de malícia calculada. Sai já, disse eu, a voz baixa mas firme. O ano não acabou, mas não aguento mais. Ela riu, lágrimas escorrendo. Sair. Para onde? Vocês são a minha família agora. O bebê. Ele será o meu também, de alguma forma. Aquelas palavras gelaram-me o sangue. De alguma forma. O que significava isso? Dormi com uma faca de cozinha debaixo do travesseiro aquela noite, não por medo físico, mas pelo terror do que a mente humana pode tramar quando encurralada. Os dias seguintes foram um purgatório. Ana portou-se como um anjo, cozinhando pratos alentejanos, migas com carne de porco preto, mas os olhares dela para Maria eram possessivos, como se o ventre fosse um troféu roubado. Maria, sentindo a tensão, sugeriu terapia familiar. Vamos a um psicólogo no Hospital Júlio de Matos. Para todos nós. Aceitei, marcando sessão para a semana seguinte. Mas Ana recusou. Não preciso de um estranho a dissecar a minha dor. Em vez disso, intensificou as orações, velas acesas à frente de uma imagem da Nossa Senhora da Conceição, promessas sussurradas em latim que eu não compreendia. O ciúme dela não era só pessoal, era bíblico, uma Eva invejando a fertilidade da irmã. E então, o golpe baixo. Encontrei o diário dela, caído atrás do sofá durante uma limpeza. As páginas, cheias de caligrafia apertada, narravam o ódio. Eles roubam-me a vida. O bebê é meu por direito, acolhi-os com o meu sofrimento. Vou fazer com que paguem. Planos delirantes, sabotar as consultas, espalhar rumores na família. Fechei o livro com mãos trêmulas, o coração a martelar como o de um toureiro perante o touro. A vingança começava a ferver em mim, não como raiva cega, mas como um vinho envelhecido, lento, profundo, inevitável. O verão voltou a Lisboa com uma vingança, o calor ondulando o ar como um aviso de tormenta. Maria, com 7 meses, movia-se como uma deusa fértil, o ventre proeminente sob vestidos de linho branco que flutuavam nas brisas do Tejo. Planejávamos o parto no hospital de Dona Estefânia, sonhando com o primeiro choro de Miguel e quando nos corredores. Mas a casa, outrora refúgio, tornara-se um campo minado. Ana, ciente do diário descoberto, eu confrontei-a friamente, sem acusações diretas, adotou uma máscara de submissão. Perdoa-me, João. A dor fala por mim. Mas os olhos dela, castanhos como o café de uma bica, traíam a tempestade interior. Decidi contra-atacar, não com gritos, mas com astúcia, a arma do arquiteto, que constrói antes de demolir. Comecei por isolar o segredo dela. Liguei à tia Lúcia em Évora, sendo uma teia de meias verdades. Ana anda perturbada, tia. Rumores sobre o divórcio, ciúmes bobos. Mantenha-a longe das conversas familiares. A família, sempre fofoqueira como as tias em festas de São João, começou a sussurrar. Ana sentiu, porque a avó não liga mais. O que disseste? Sorri, inocente, nada. Talvez o calor a canse. O primeiro golpe, dúvida, como uma rachadura numa parede antiga. Enquanto isso, aproximei-me da infertilidade dela, não com piedade, mas com um bisturi psicológico. Encontrei o grupo, Mães do Coração, novamente e criei um perfil falso, Ana Nova Vida, enviando mensagens para mulheres como ela. A infertilidade não é fim, é recomeço, respondiam elas, partilhando histórias de adoções em Angola ou barrigas de aluguer na Ucrânia. Copiei certos e deixei-os, acidentalmente, na mesa da cozinha, ao lado do bolo de chá de hortelã-pimenta. Ana leu, os dedos tremendo, isto é para mim. Fingi surpresa, encontrei online. Pensava que ajudava. Ela devorou as páginas, mas em vez de esperança, veio fúria, fácil para elas dizer. Não sabem o que é ser eu. O ciúme delas calou. Uma noite, durante um jantar no cais do Sodré, com o bulício dos restaurantes e o cheiro de marisco fresco, Maria riu alto de uma anedota minha sobre um cliente excêntrico. Ana, do outro lado da mesa, cravou o garfo no prato de cataplana com tanta força que o metal rangeu.
Sempre foste o perfeito, João. O marido ideal, o pai em potência. E eu? A cunhada inútil. Maria tentou acalmar Ana, para. Somos família. Mas Ana explodiu, a voz cortando o ar como um grito de fado. Família. Vocês fingem. Escondem o bebê por mim, mas no fundo, desprezam-me. Eu vejo nos vossos olhares, pena misturada com alívio por não serdes como eu. O restaurante calou-se, olhares curiosos virando-se para nós. Paguei a conta em silêncio, o rosto queimando. No carro de regresso, com o elétrico rangendo ao fundo, Ana chorava no banco de trás. Desculpem. É o inferno dentro de mim. Em casa, Maria abraçou-a, mas eu fiquei na varanda, fumando um cigarro roubado do maço dela, o primeiro em anos. A vingança solidificava-se, não a expulsaria, faria com que ela se dissolvesse na própria toxina. Comecei a manipular o ambiente. Contratei um terapeuta online, anónimo, e gravei sessões falsas onde confessava o ódio por Ana. Ela destrói-nos. O ciúme dela é um cancro. Deixei o áudio num pendrive, esquecido, no quarto dela. Dias depois, ouvia-a reproduzi-lo no banheiro, os soluços misturando-se à água a correr. Eles me odeiam. Eu sabia. O segundo golpe, paranoia, florescendo como era venenosa nas paredes da mente. Maria, alheia aos meus jogos, preocupava-se. João, ela precisa de ajuda profissional. Insiste na terapia familiar, marcando para o Júlio de Matos. Ana foi, relutante, vestida de preto como uma viúva. O terapeuta, um homem calvo com sotaque do Alentejo, escavou. Ana, o que sente pelo bebê? Ela hesitou, depois desabou. Inveja. Quero-o para mim. Sinto que o mereço mais que ela, por todo o sofrimento que aguentei. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Maria chorou, eu segurei a mão dela, mas dentro de mim, uma satisfação fria, a confissão era o alicerce da queda. Fora das sessões, Ana isolou-se mais. Parou os turnos no chiado, alegando fadiga, e passava dias na cama, lendo livros sobre maternidade, o que esperar quando se está à espera, em tradução portuguesa, páginas marcadas com unhas roídas. Eu entrava no quarto dela por engano, deixando jornais abertos em artigos sobre o trauma da infertilidade não tratada. Um dia, encontrou um sobre Síndrome de Munchausen por procuração, onde mães falsas sabotavam os filhos. És isto? Perguntei, fingindo preocupação. Ela atirou o jornal. Não. Mas e se eu enlouquecer? E se fizer mal ao bebê? O medo dela era o meu combustível. Planejei o próximo passo, envolver a família. Liguei à avó em Évora, contando uma versão editada. Ana anda obcecada, avó. Ciúmes do bebê. Manda alguém buscá-la. Dias depois, a tia Lúcia chegou de comboio, o rosto enrugado como azeitonas curadas. Encontrou Ana na cozinha, a preparar um ensopado de borrego. Menina, o que ouvi? Estás a magoar a mana. Ana negou, mas as lágrimas traíram-na. Elas mentem, tia. O segredo. Foi ideia delas. A tia, com a sabedoria das velhas alentejanas, abanou a cabeça. Segredos envenenam, Ana. Volta para casa. Encontra Deus em Fátima, não em ódios. Ana resistiu, mas a semente plantada cresceu. Começou a duvidar de si mesma, a questionar cada gesto. Eu sou mesmo má, João. Respondia com ambiguidades, só tu sabes. O ciúme virava auto-ódio, uma lâmina que ela própria afiava. E eu, observando do escuro, sentia o primeiro gosto da vingança, não doce, mas ácido, como o vinagre de um escabeche mal feito. Agosto trouxe o calor sufocante de um verão português implacável, o tipo que faz o asfalto do Rocio derreter e os lisboetas procurarem refúgio nas sombras dos aquedutos. Maria, pesada com 9 meses, contava os dias para o parto, o corpo uma tapeçaria de veias azuis e pele esticada como um tambor de fado. Sinto pronto, dizia ela, a mão na barriga, enquanto eu massageava os pés inchados. O quarto do bebê estava pronto, móvel de conchas de cascais pendurado no teto, fraldas empilhadas como fortalezas de algodão. Mas Ana, agora uma casca vazia, vagueava pela casa como um fantasma, os olhos fundos como os vales de Monsanto. A minha vingança ganhava forma, meticulosa como um blueprint arquitetónico.
Sabia que o ciúme dela era uma estrutura frágil, pilares de dor sustentados por ilusões de controlo. Comecei a desmantelar, tijolo por tijolo. Primeiro, cortei as linhas de escape. Convenci Maria a cancelar as chamadas familiares, por repouso, isolando Ana das vozes que a ancoravam. Ela precisa de espaço, menti, vendo o pânico crescer nos olhos dela. Depois, plantei sementes de dúvida sobre o próprio corpo. Deixei revistas médicas abertas em artigos sobre infertilidade psicossomática, a mente bloqueia o útero, mas a terapia liberta. Ana devorava-as à noite, murmurando, e se for culpa minha? E se eu me curar e for tarde demais? O clímax aproximava-se com o parto. Maria entrou em trabalho de parto numa madrugada de trovões, o céu de Lisboa rasgado por raios como feridas divinas. Chamei a ambulância, o sirene cortando o silêncio do bairro alto. Ana acordou em pânico, eu vou convosco. Recusei, fica. Cuida da casa. Deixei-a sozinha, o contrato do aluguel dela na mesa da cozinha, um lembrete de que o ano acabara. No hospital, o caos, contrações, suor, o cheiro de antisséptico misturado ao sangue. Maria gritava, eu segurava a mão dela, e às 4h17 da manhã, Miguel nasceu, 3,2 kg de vida rosada, choro agudo como um grito de vitória. Segurei o primeiro, o peito explodindo de um amor feroz, primordial. Maria, exausta mas radiante, sussurrou, o nosso milagre. Liguei a Ana, voz neutra, nasceu. Vem se quiseres. Ela chegou uma hora depois, o táxi deixando-a à porta do hospital com o rosto pálido como cal de Sintra. No quarto, viu o bebê no berço, os dedinhos cerrados. Aproximou-se devagar, como se o ar a queimasse. Posso tocar. Maria assentiu, mas eu observava, o coração um tambor de guerra. Ana pegou nele, os braços tremendo, e por um segundo, vi a ternura, pura, sem veneno. Mas então, os olhos dela escureceram, ele é perfeito. E eu? Nada. Lá fora, no corredor com cheiro a café de máquina, confrontei-a pela última vez. O ano acabou, Ana. Sai amanhã. O segredo morreu com o nascimento. Ela riu, histérica, segredo. Vocês usaram-me. Acolheram-me por pena, e agora descartam-me como uma concha vazia. Ataquei, voz baixa, não. Tu usaste-nos. O silêncio não era proteção, era prisão. O teu ciúme envenenou tudo, mentiras à família, olhares que matavam Maria por dentro. Ela recuou, lágrimas escorrendo, eu sei. Mas o ódio. Ele é tudo o que me resta. A vingança final era psicológica, não física, quebrar o ciclo dela para que se reconstruísse, ou caísse. Liguei para o terapeuta, marcando uma sessão solo para ela, vai, ou conto tudo à família, as entradas do diário, as ameaças. Ela foi, dias depois, voltando mudada. Ele disse que uma infertilidade é uma ferida, mas posso curar com aceitação. Mas o dano estava feito. Ana empacotou as malas numa tarde chuvosa, o Tejo inchado como o seu orgulho ferido. Obrigada. E desculpem, murmurou na porta, o olhar fixo no chão de azulejos. Maria, com Miguel ao peito, perdoou-a na hora, é a mana, João. Sangue é mais forte. Mas eu. O perdão era uma ponte queimada. Via a partir de táxi para o comboio de Évora, o carro desaparecendo na névoa. Senti alívio, mas também vazio, a vingança saciara a fome, mas deixara cinzas. Os meses pós-parto foram um renascimento lento, como Lisboa a acordar de um sonho febril. Miguel crescia voraz, os olhos azuis como o céu de Cascais, o choro enchendo a casa de uma música caótica e bela. Maria recuperava a forma, o corpo marcado por estrias como mapas de uma jornada épica, e nós, como pais novatos, tropeçávamos em noites sem sono e pilhas de fraldas. O terraço, outrora palco de silêncios opressivos, tornara-se berçário, Miguel a balançar no ovo, eu a ler-lhe contos de Dom Quixote adaptados para bebés, Maria a cantar fados suaves que o acalmavam como mágica. Ana escreveu cartas de Évora, curtas, arrependidas, estou em terapia. O ciúme era um monstro, mas a prenda do mal. A avó intervinha, enviando fotos de Fátima com legendas, perdão é o caminho da salvação. Maria respondia, coração aberto, mas eu guardava distância,
as cicatrizes a latejarem como feridas mal curadas. A vingança, que imaginara como catarse, revelara-se um espelho. Eu também era ciumento, possessivo da minha nova família, disposto a magoar para proteger. Um ano depois do nascimento, Ana voltou, não como hóspede, mas como visita. Chegou de comboio, magra mas serena, com um colar de contas de Fátima ao pescoço. Viu Miguel dar os primeiros passos no jardim, as mãozinhas gordas estendidas para ela. Pode. A avó honorária, perguntou, voz trêmula. Maria abraçou-a, lágrimas misturando-se ao riso. Eu observei, o peito apertado. Bem-vinda de volta, disse, estendendo a mão. Ela apertou-a, os olhos encontrando os meus, obrigada pela dureza. Salvou-me. Naquela noite, à mesa com bacalhau à moda de João, brindamos, vinho verde fresco, conversas sobre o futuro. Ana falava de adoção, planeio ir a Moçambique, ajudar no orfanato. Encontrar o meu caminho. Vi a paz nela, frágil mas real, e pela primeira vez, perdoei, não por ela, mas por mim. O drama terminara, a vingança dissolvera-se como névoa matinal no Tejo. Mas as lições ficaram, o ciúme é uma porta para o abismo, e o silêncio, quando imposto, corrói almas. Em Portugal, onde a família é o alicerce das colinas, aprendemos que a verdadeira força está no ecoar das verdades, não no sufocar delas. Miguel ri agora, correndo pelas ruas do bairro Alto, e eu sigo, livre das sombras. A vida, afinal, não é um blueprint perfeito, é uma dança imperfeita, cheia de tropeços e redenções.